Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Cláudia Costa. Hoje vou falar sobre a atividade laboratorial 1.2 de Química no âmbito do primeiro domínio de Química 11º ano, sobre os estados de equilíbrio e a extensão das reações químicas. O nome da laboratorial é o efeito da concentração no equilíbrio químico. O conteúdo deste vídeo passa por 5 etapas. A primeira é definir quais são os objetivos, o que é que se pretende com esta atividade. Depois, que substâncias é que vamos usar e que cuidados devemos ter no seu manuseamento. O ponto 3 é qual foi o material utilizado e que procedimento. Já vou chamar a atenção que eu fiz o vídeo com base numa pequena escala. O ponto 4 corresponde às observações, o que é que nós observamos de relevante e, finalmente, que conclusões tiramos com base nessas observações e que críticas podemos fazer. A pretensão desta atividade é muito clara. Então, nos objetivos, pretendemos investigar que alterações de equilíbrio são provocadas em sistemas aquosos devido a variações na concentração de reagentes ou de produtos. O equilíbrio que vamos estudar é este que está aqui em baixo, em que o íon ferro 3+, vai reagir com o íon tiocianato para originar um íon complexo, o tiocianato de ferro, que tem uma cor vermelho alaranjado. O ferro 3+, costuma ser amarelo, o íon tiocianato origina uma solução incolor. Que substâncias é que vamos usar para produzir este trabalho laboratorial e que cuidados é que devemos ter ao usá-las? No que respeita às substâncias utilizadas e às questões de segurança, vamos usar o nitrato de ferro, que é corrosivo. Em termos de ficha de segurança, as indicações são para as frases de perigo: provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Temos aqui algumas recomendações de prudência. Portanto, basicamente usar bata, luvas e óculos de proteção, evitar o contacto direto, obviamente. Vocês podem depois ver mais informações escolhendo cada reagente individualmente. O tiocianato de potássio é nocivo ou irritante em termos de simbologia. Nas advertências nas recomendações de prudência, temos evitar respirar as poeiras, usar luvas de proteção, vestuário de proteção que vai corresponder à bata e a proteção ocular, portanto os óculos, lavar abundantemente com sabonete e água se entrar em contacto com a pele. O hidróxido de sódio é corrosivo, portanto pode ser corrosivo para os metais, provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves, portanto também devemos usar luvas de proteção e proteção ocular, e aqui algumas outras características individuais. No meu laboratório não tínhamos tiocianato de potássio disponível, portanto usamos o tiocianato de amónio. É um pouquinho diferente, além de ser nocivo ou irritante, também é corrosivo. Nas vossas escolas, consoante a disponibilidade de reagentes, podem ter outros ajustes a fazer. Portanto, convém sempre identificar a ficha de segurança de cada reagente para podermos perceber como é que trabalhamos com cada um. Quais são os materiais que vamos usar e como é que executamos esta atividade? Como eu estava a dizer, eu fiz esta atividade em microescala, achei que tinha benefícios, construí uma grelha numa folha usando o computador, onde deixei 4 colunas. Na primeira só tenho identificação das linhas ABC e na primeira a identificação de 3 colunas, 1, 2 e 3. Aqueles não é bem círculos, mas aquelas regiões ovais são as regiões onde eu vou colocar os reagentes para reagir em microescala. Esta folha de papel branco é colocada dentro de uma mica transparente e depois, em termos de materiais, só vou usar conta-gotas e um palito. Posso usar papel absorvente para ajudar quando é necessário e, obviamente, eu tenho que ter as soluções previamente preparadas. O que é que eu vou fazer com elas? Como é que eu vou então executar isto? Em cada cavidade eu vou colocar uma gota da solução aquosa de nitrato de ferro e uma gota de tiocianato de potássio ou o equivalente. Devo agitar esta mistura com um palito até observar uma cor vermelho alaranjado que é característica da formação
de um ião complexo, que é o tiocianato de ferro. Já vou mostrar as reações. Depois vou adicionar 2 gotas de água nas cavidades da coluna 1 e 1 gota de água nas cavidades da coluna 2. A seguir, consoante a cavidade, vou adicionar 1 gota de nitrato de ferro ou 2, na linha A, 2 e 3, respectivamente. Na linha B, 1 gota de tiocianato de potássio ou 2, consoante seja a cavidade 2 ou a 3. E na linha C, 1 gota ou 2 de hidróxido de sódio. Depois vou só registar as cores observadas, indicando também se são mais escuras ou mais claras. As reações químicas envolvidas. Tenho aqui 2 dissoluções do nitrato de ferro e do tiocianato de potássio, que vão originar ferro 3+, nitrato, ião potássio e o tiocianato, mas na realidade o que me interessa perceber é que o ferro 3+, que resulta da dissolução do nitrato de ferro, vai reagir com o ião tiocianato, que resulta da dissolução do tiocianato de potássio, para originar o tal ião complexo tiocianato de ferro, este FeSCN2+, que aparece aqui como parênteses reto, que é a indicação de que é um ião complexo. Nós nesta fase não estudamos os íons complexos, ficam para a Química 12º ano, mas ficam apenas com a indicação que se representam com estes parênteses retos. Convém perceber que íons é que temos presentes na mistura. Portanto, vamos ter todos os que participam na nossa reação. Tenho aqui o ferro 3+, e o tiocianato, mas também o ião complexo. Temos como espectadores, porque nós não vamos remover nada disto das nossas cavidades, o ião nitrato e o ião potássio, sempre. O ião sódio vai estar presente apenas na linha C, que é onde vamos adicionar o hidróxido de sódio. Na cavidade 3, precisamente, aliás, na cavidade 2 e 3, precisamente na linha C, vamos ter ainda um outro ião presente, que está aqui devidamente identificado. O que é que vamos então observar? Eu pedi aos meus alunos para fazer aqui um registro fotográfico da sua mica com as soluções que identificaram. Estamos a falar de gotas, portanto isto são coisas muito pequenininhas. Se vocês olharem para a linha A, vão perceber que ao longo, à medida que vamos avançando de 1 para 3, vamos identificando uma intensificação da cor, portanto temos a formação de um vermelho mais escuro. Na linha B temos uma situação em tudo semelhante e na linha C exatamente o oposto. Temos uma atenuação da cor e consegue-se identificar a formação de um precipitado. Eu tenho aqui uma fotografia ampliada, dá para perceber perfeitamente que tem ali uns objetos muito pequenininhos, sólidos. Vamos já ver a que é que isto corresponde. A análise das observações é feita já ao nível das conclusões e críticas e é para aí que vamos partir. A nossa primeira adição corresponde então à adição de nitrato de ferro, que na realidade é a adição de ferro 3+. E se nós aumentarmos a sua concentração, que é a perturbação que nós vamos impor a este sistema, aumentamos a concentração de um reagente, pelo que o quociente da reação vai diminuir em relação à constante de equilíbrio. Se diminui, para regressar ao estado de equilíbrio tem que aumentar. Isso implica favorecer a reação no sentido direto, e ao favorecer a reação no sentido direto vai formar mais íon complexo, o que significa que a nossa mistura vai tornar-se mais escura. Exatamente o que aconteceu aqui na fotografia. Isto ocorre até, novamente, o sistema regressar ao estado de equilíbrio. Podemos identificar ou não variações ligeiras na cor entre as cavidades 2 e 3, uma vez que nós temos quantidades diferentes de reagente adicionado. Num adicionei 2 gotas, no outro apenas uma. Basicamente, a diferença na tonalidade indica apenas que nós temos equilíbrios diferentes nas cavidades 2 e 3. A cavidade 1 permanece inalterada porque vai servir para fazermos a comparação. Se fizermos esta análise segundo o princípio de Chatelier, o sistema, ao ser perturbado, responde à perturbação contrariando-a, e isso significa que se aumentou a concentração de ferro 3+, o sistema favorece a reação no sentido direto,
formando mais íon complexo, intensificando-se a cor escura até se estabelecer um novo estado de equilíbrio. Portanto, são duas análises semelhantes, ambas de acordo com a previsão inicial. A segunda adição corresponde ao tiocianato de potássio. Na realidade, o que estamos a adicionar é o íon tiocianato e se a sua concentração aumenta, estamos novamente a aumentar a concentração do reagente, o que faz com que o quociente diminua relativamente à constante de equilíbrio, logo terá que aumentar para regressar ao equilíbrio, aumentando a formação dos produtos, ou seja, vai favorecer a reação no sentido direto, intensificando-se a cor do nosso sistema, tal como acontece aqui nas imagens que estamos a identificar. A primeira cavidade volta a ser a cavidade de comparação, se quiserem é o nosso branco. Se avaliarmos isto segundo o princípio Le Chatelier, vamos ter em tudo uma situação semelhante à anterior. O sistema é perturbado, responde à perturbação contrariando-a, vai favorecer então a reação no sentido direto de acordo com o princípio Le Chatelier, produzindo mais íon complexo, intensificando-se esta tal cor mais escura até se restabelecer um novo estado de equilíbrio. A terceira adição é um pouco diferente, implica a adição de hidróxido de sódio e nem sempre é imediata a interpretação do que é que acontece aqui, porque o hidróxido de sódio dissocia-se na presença de água em Na+, e OH-. O Na- é um íon espectador, portanto ele não participa da nossa reação, mas o OH- tem uma tendência para reagir com os íons ferro 3+, originando um precipitado de hidróxido de ferro. Então, basicamente, o que está a acontecer quando nós adicionamos hidróxido de sódio é que estamos a promover a diminuição da concentração do íon ferro 3+. E esta diminuição vai conduzir, então, a uma perturbação aqui no nosso sistema equilíbrio, que vai fazer aumentar o quociente de reação relativamente à constante de equilíbrio. Ao aumentar, vai ter de diminuir para regressar ao equilíbrio e para diminuir vai favorecer a reação no sentido inverso. Ao favorecer a reação no sentido inverso, gasta ou consome a produção do íon complexo, cuja concentração diminui, o que significa que a cor observada vai ficando cada vez mais clara ou menos intensa. Também é possível de observar aqui a formação de um precipitado. Nós vimos há bocadinho na imagem das observações uma destas bolhinhas ampliada, onde se identificam realmente o precipitado de hidróxido de ferro. Se avaliarmos isto à luz do princípio Le Chatelier, a perturbação do sistema gera uma consequência que a tende a contrariar, logo há um favorecimento de reação no sentido inverso, consumindo o íon complexo, clareando a mistura até se estabelecer um novo estado de equilíbrio. Ambas as duas explicações estão de acordo com o que estávamos à espera. Eu deixei aqui a adição de oxalato de sódio, embora não a tenha realizado desta vez, já a fiz antes, e talvez alguns colegas a utilizem. Podemos juntar o oxalato de sódio ou o ácido oxálico. Em termos de fórmula química, a diferença é que em vez de ter aqui um Na2C2O4, vou ter um C2H2O4.2 duas águas. Portanto, estamos aqui a falar de um ácido hidratado. Mas o que acontece é que ele vai gerar em solução o íon oxalato, que é este C2O4 2-, que também tem uma tendência para reagir com os íons ferro 3+, à semelhança do que acontece com o hidróxido. Portanto, esta situação é em tudo semelhante à anterior. O que eu vou ter é efetivamente uma redução na concentração do íon ferro 3+, e esta diminuição da concentração vai fazer com que o quociente de reação seja maior relativamente à constante de equilíbrio, o que implica um favorecimento da reação no sentido inverso para garantir um novo estado de equilíbrio. Ao favorecer a reação no sentido inverso, vai haver consumo do íon complexo, o que significa que a cor, de facto, também tem que ficar mais clara. Se fizer esta análise à luz do princípio Le Chatelier,
A perturbação corresponde à diminuição da concentração de ferro 3+, o sistema vai contrariar essa perturbação de acordo com o princípio em causa, favorecendo a reação no sentido inverso, clareando a mistura até se estabelecer um novo estado de equilíbrio. Há ainda outras conclusões importantes, nomeadamente explicar o porquê da cavidade respeitante à primeira coluna ser igual em todas as linhas. Basicamente, aquilo que nós estamos a estudar baseia-se na variação da cor, que é uma propriedade macroscópica do nosso sistema. E então, o branco, que é assim que nós chamamos às cavidades 1, todas, serve para podermos comparar essa propriedade com as variações de cor provocadas por cada uma das perturbações. Ou seja, as cavidades 2 e 3 vão ser analisadas fazendo a comparação sempre com a primeira. Nesta atividade também é importante o controle de variáveis, o que significa que nós vamos partir de concentrações ou de soluções iniciais com concentrações iguais, para facilitar a visualização da cor do produto formado, que corresponde ao íon complexo, mas mais do que isso, temos que garantir o mesmo volume em cada cavidade. E então, uma das variáveis que controlamos é o número de gotas. No final, em cada cavidade, deve existir o mesmo volume da mistura, de maneira a evitar que as cores obtidas sejam afetadas por uma diluição que não estava prevista. Será talvez agora o momento para respondermos à questão problema, que se prende com como é que nós perturbamos de facto esse sistema e que resposta é que ele nos dá mediante cada perturbação. Então, podemos fazer aqui um apanhado de tudo o que dissemos. Se houver um aumento na concentração dos reagentes, seja do ferro 3+, seja do íon tiocianato, o SN-, o sistema responde sempre à perturbação, favorecendo a reação no sentido direto, até que o quociente iguale a constante de equilíbrio. Se, ao contrário, tivermos uma diminuição da concentração de qualquer um dos reagentes, nós só estudamos o que acontece com o ferro 3+, mas com o íon tiocianato seria equivalente, o sistema responde à perturbação, favorecendo a reação no sentido inverso, de maneira a voltarmos a ter uma igualdade entre o quociente de reação e a constante de equilíbrio. Muitas vezes também nos pedem para fazer a previsão do que é que aconteceria se mexêssemos na concentração dos produtos. Então, se houver um aumento da concentração dos produtos, neste caso do íon complexo, o sistema iria favorecer a reação no sentido inverso, até voltar a igualar a constante de equilíbrio o quociente da reação à constante de equilíbrio. Se houver, ao contrário, uma diminuição da concentração dos produtos, o sistema responde a essa perturbação, favorecendo a reação no sentido direto, visando o mesmo objetivo, restabelecer o estado de equilíbrio. É ainda nesta fase que identificamos se os objetivos foram ou não alcançados. À partida devem ser, uma vez que vão poder observar diferentes colorações mediante cada adição e, à partida, também de acordo com a previsão inicial, a não ser que cometam muitos erros no caminho. Convém identificar aqui se ocorreram ou não quaisquer tipo de incidentes ao longo da atividade, se foram realizadas alterações ao protocolo inicial ou se não houve de todo qualquer alteração. Podem apresentar sugestões à realização da atividade, fica aqui a minha. Portanto, se não fizeram isto em pequena escala, podem concretizar esta sugestão, evidenciando alguns benefícios da sua realização, como a diminuição de custos, a facilitação na eliminação de resíduos e, obviamente, a diminuição dos riscos associados à manipulação de reagentes perigosos. Também devem dar indicação de como é que correu o trabalho de grupo, se houve colaboração ou não, quer na concretização da atividade, quer na concretização do relatório, se for caso disso. Espero ter ajudado a clarificar esta atividade. Ela é bastante interessante do ponto de vista da análise dos sistemas em equilíbrio químico. Se tiverem questões, podem me enviar um e-mail, deixo aqui a indicação ou então deixem-me uma mensagem aqui em baixo. Bom trabalho, até breve.